Boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês e desta vez vou ser eu a primeira a falar e depois é ele. Espero que gostem, porque desta vez vai ser interessante. E espero que vocês curtam, subscrevam. E digam qualquer coisa também, Sim, podem fazer as perguntas que quiserem. desde que seja sobre o assunto do vídeo. Então nós vamos começar, ok? Bem, vamos então começar mais este vídeo. E hoje vamos falar-vos sobre monstros. A palavra monstro é uma palavra com um significado extremamente negativo por todos aqueles que se dizem normais. Ela faz a diferença entre aqueles a quem se chama de bons e aqueles a quem se chama de maus. Mas mais ainda do que isso, digamos que levamos a palavra monstro para maldade pura. Digo assim porque há muitas maneiras de definir um monstro. Até, às vezes, só porque alguém é feio demais, segundo os padrões vigentes, e nós chamamos-lhe monstro. Oh, parece um monstro. É um erro comum, embora também seja um erro muito triste. Será que ela tem, esta palavra, um verdadeiro significado? Se existisse um verdadeiro monstro, e acredito que não existe, ele seria algo ou alguém tão, mas tão defeituoso, tão maligno, que quem lhe chama ou chamou tal coisa, imediatamente seria colocado na categoria dos bonzinhos, dos belos. Não concordam comigo? Enfim, reparem, é uso dizer-se, e com muita razão, que a violência doméstica é obra de uma mente covarde. E é verdade. A mais pura verdade. Podemos catalogar essa mente como monstruosa, mas também como demente e perturbada. Referi-me à violência doméstica para considerar o termo monstro, mas todos aqueles que desejam a guerra, que matam pelo simples facto de matar, porque isso lhes dá prazer, como chamá-los? Como chamar aqueles que deixam milhares de crianças morrer à fome, ficarem entregues a si próprias, passarem tormentos sem fim só porque desejam dinheiro e poder? Não serão estes ainda mais monstros? Toda e qualquer violência é algo tão, mas tão desnecessário e improdutivo. Quando se usa a violência, seja ela qual for, é certo e sabido que nada de bom e de elevado se consegue obter. Bem, talvez dinheiro e poder, mas no caso da tal violência doméstica, o que deseja o tal chamado monstro? O que o leva a isso, a proceder assim?
Imaginemos que conseguíamos entrar na sua mente, na sua cabeça, e que iríamos descobrir o quê? Talvez descobríssemos que, nestes casos, quase sempre se mostra o medo de perder e não só o medo, mas o egoísmo. Não amam, nunca amaram, não sabem o que isso é. Somente pretenderam ter, possuir e o ego falou mais alto e possuiu. Depois, o egoísmo, o medo, o machismo, o desejo de posse. Foi o ter o medo que o outro se tornasse um ser superior a si ao crescer mentalmente. Pois vocês sabem que todos aqueles que evoluem, que crescem mentalmente, se tornam superiores àquilo que não o faz, àquilo que fica estagnado. Portanto, isto faria com que deixasse imediatamente de obedecer e se tornasse dono ou dona de si mesmo, difícil de ser controlado ou controlada. A verdade é que a violência doméstica existe de ambas as partes, portanto, de ambos os sexos. Apesar de ser a mulher a parte quase sempre mais frágil e sofrer a maioria das vezes. E nós sabemos que isso é verdade, que acontecem constantemente casos muito, muito difíceis, que muitas vezes até conduzem à morte. A maioria das vezes. Também existe, neste caso, o egoísmo, porque esse ser que pratica isso, que chega a esses extremos, é um ser violento. Tudo quer para si e, sobretudo, deseja controlar e possuir. Se para isso for necessário provocar dor, melhor, pensam eles ou elas. Assim aprenderão quem manda, quem é o chefe, quem é o dono ou dona. Será mesmo assim? Será que essa maneira de pensar é verdadeira ou a correta? Não podem permitir que o outro seja um ser livre, capaz de tomar as suas próprias decisões e agir segundo elas. Bem, voltando agora à palavra monstro, vejam, num planeta onde os seres são tão diferentes uns dos outros, onde se encontram diferentes raças e diferentes mesmo umas das outras, cada uma delas com os seus próprios conceitos, regras e maneira de proceder, usar certas palavras como monstro talvez também não seja muito correto. Monstros, na verdade, não existem. Quem pode definir o que é belo? Quem pode definir o que é defeituoso? Quem pode utilizar o termo bom ou mau? Não existem dois seres iguais, quer interiormente, quer exteriormente. Quem é tão impoluto que se pode dar ao luxo de julgar alguém? Podemos e devemos lamentar, sim.
Isso é verdade. E devemos tomar providências para que casos, sobretudo esses casos domésticos, não aconteçam. E isso acho ser um dever de todos, mas não podemos ou devemos julgar. Será que a fraqueza de espírito do preconceituoso e do preconceituoso pode ser apanágio do caminho de evolução de cada ser? Sabem, é triste ver e sentir as mentes destes seres em ação, e principalmente porque não foi com esse intuito que estes corpos foram construídos. Para as vítimas, existe quase sempre uma saída, acreditem nisso. Mas muitas vezes são as próprias vítimas que se recusam a aceitá-la. Há obstáculos? É verdade. E talvez apareçam ainda mais e que continuem a aparecer ainda mais, mas existe uma palavra mágica e ela é dizer o quê? Dizer não. Não aceitar a situação. Não ter vergonha de denunciar. Pois vergonha quem a deve ter é aquele que a está a praticar. Lembrem-se que quem é violento uma vez dificilmente muda. Mesmo que jure amor, que prometa não tornar a fazer, que suplique perdão e até chore, porque muitas vezes chora, mas depressa esquece isso e voltará a fazer, uma vez após outra, até que acaba por conseguir os seus intentos, mesmo que não fosse essa a sua ideia primária ou inicial. Por favor, não acreditem em lágrimas falsas, em promessas feitas de momento. Eles ou elas não deixarão de ser violentos. Numa situação dessas, não se irritem, mantenham a calma e saiam imediatamente dessa relação. Voltem as costas, sem despedidas, sem críticas, sem gritos. Pura e simplesmente saiam e exijam proteção, a que têm direito, pois têm direito a ser protegidos pelas autoridades. Mas uma proteção que seja eficaz e não só meras palavras, não só um mero registro. Exijam ação. Todo ser procura alegria, procura a felicidade, procura o amor no seu contínuo. Mas, bem, também sabem, porque já descobriram, e estas são coisas, ou melhor, estas são coisas que todos os afortunados têm como metas, mas não são metas, são simplesmente possíveis etapas. Todos são diferentes uns dos outros, mas no fim, apenas somos um.
E quem julga o seu semelhante, julga-se a si próprio. Afinal, nós não somos o espelho uns dos outros, não é assim que se diz? E é verdade mesmo. Com tudo isto, eu quis dizer e mostrar que como é de dizer ou explicar, que todos juntos podemos definir a palavra monstro como uma palavra muito relativa, porque quando consideramos alguém monstro, nós depressa verificamos que ainda há monstros piores e outros monstros ainda piores do que aqueles outros monstros. Portanto, a palavra monstro não é uma palavra que defina só uma coisa. Atrás de um monstro há monstros maiores e cada vez maiores. Portanto, reparem que nome dar, por exemplo, aos senhores da guerra. Há aqueles que deixam, sei lá, morrer pessoas à fome. Há aqueles que constroem as armas para matar e que realmente contribuem para que milhares morram, muitos à fome, outros feridos, e não têm compaixão alguma. Não serão ainda maiores monstros? O significado desta palavra é muito abrangente e difícil de definir. Façamos todos juntos o que pudermos para evitar situações destas, mas, ao mesmo tempo, usem também as armas que têm à mão para se prevenirem, para se protegerem e assim criar novos monstros, ou melhor, evitar criar novos monstros, porque se nós, numa situação doméstica, tentarmos evitar as coisas, também evitamos que se construa um novo monstro. E está nas nossas mãos, muitas vezes, evitar essas situações. Não perdoar, porque, como disse, aqueles que fazem, são violentos uma vez, são violentos 2, 3, 4, até que conseguem os seus intuitos. Portanto, está realmente nas nossas mãos, muitas vezes, evitar situações destas. Talvez não esteja evitar situações de guerra, porque não somos nós os fabricantes, ou não são vocês os fabricantes das armas. Há quem esteja acima e o faça. Há quem tenha interesse em ter o poder, em ter o dinheiro, em ser os senhores da guerra, como disse, que leva a graves consequências, à morte, à fome, a tanta coisa ruim. E contra esses
dificilmente vocês terão poder para fazer alguma coisa, mas têm sim na questão da violência doméstica, de criar monstros dentro desses parâmetros. Portanto, vamos proceder como tal. Vamos evitar criar monstros domésticos e proceder como se deve proceder, sem pena, sem dó deles ou delas, porque a violência doméstica, ao fim e ao cabo, exige dos dois lados. Portanto, tomar imediatamente as devidas providências para evitar que situações más, como tantas vezes tem acontecido e acontece constantemente, continuem presentes quase no nosso dia a dia. Então agora eu vou passar a palavra ao meu esposo, será ele que vai dar continuação ao vídeo e até já! Olá, como estão? Agora vou terminar este assunto. Este assunto é um assunto que eu penso que, à partida, é um assunto que toca a todos. Tanto os monstros como a violência. Neste caso, a violência doméstica. Isto é assim, epá, puxa, raio de cabelo. Isto é assim. A minha esposa falou o que era ver os tipos de monstro, mas agora vou falar noutros. Ou talvez, se calhar, apertar um bocadinho o passo sobre esses. Então a coisa é isto. Vocês pensem bem. Para todos vocês, o que é um monstro? Um monstro, à partida, é aquilo que é tão diferente que afeta o tipo de estética ou moral que vocês têm. Geralmente usa-se a palavra monstro para uma coisa que é alguém tão desfigurado, tão diferente das pessoas, que as pessoas dizem: ah, isto é um monstro. E apareceu aí, já nem, até vejam bem, um Loch Ness, que é um animal apenas. Apareceu o Abominável Homem das Neves, e agora uma pessoa tem que perguntar abominável porquê, pois ele está cheio de pelo, não é? O pé grande, o chupa-cabra, que é aquele que era para vocês todos, que é chupa-cabra, é aquela coisa que vocês podem pensar assim: saem de maná, voltem, então onde é que está o gato? Olha, fugiu. E aparecem imensas coisas que são chamadas de monstros. Geralmente os terráqueos são muito bons a esse nível. Tudo o que não gostam, o que é diferente, são monstros. Um dia, provavelmente, vão começar a questionar-se e a chegar ao ponto de pensar que os verdadeiros monstros são aqueles que chamam. Não existe uniformidade. Por isso é que eu digo que muitas vezes, quando as pessoas dizem: nós temos que fazer unir o mundo, unir as coisas, unir as cidades, eu fico extremamente chateado com isso. E sabem porquê? Não é possível unir as coisas a não ser através de um regime ditatorial. E mesmo assim, porque todos nós somos diversos, diferentes uns dos outros. A diversidade tem que ser respeitada e aceite. E mais, uma coisa muito mais que além de respeitada e aceite, tem que ser verificada e tornada normal. Diga uma coisa, vocês falam nos pretos, falam nos amarelos, falam nos pele vermelha, que ainda estou para ver onde é que é a pele vermelha daquela malta, mas não vejo, e falam de nós como brancos. Ora bem, vocês sabem o que é um branco? Branco é aquela cor que, se vocês comprarem uma lata de tintazinha, daquelas assim redondinhas, abrirem a tampa e virem branco, isso é o que é pintado as paredes, não somos nós não somos brancos. Temos uma cor diferente. Quase todas as culturas acham que os outros são monstros, porque são diferentes, não são aqueles que eles queriam que fossem. No entanto, há uma coisa que eu vos digo:
Quando nós dividimos as pessoas, ou os animais, ou a natureza, por bons e maus, isso diz muito mais de nós do que deles. As pessoas só querem viver, os animais também, as plantas também, os minerais também só querem estar ali, ninguém lhes faz mal, mas no entanto nós temos o prazer, nós, como sociedade, de destruí-los. A desculpa é para alimentar muita gente que está aí e tal. Pois, eu vou-vos dizer uma coisa que para muita gente vão compreender. E muita também não vão compreender, muita vão ficar chateados. Mas é assim, há muita gente que diz, há muito espaço aí pelas montanhas, pelos campos, por tudo, pois, mas isso já tudo tem dono. Portanto, a pergunta é, um planeta que dá para 2 mil milhões de pessoas, ou 3, já vai chegar aos 8 mil se não passar. Um dia chega a um ponto de não retorno, isto é, não há comida, já não há. Só se vocês forem ver, nós já o ano passado gastámos, só no meio do ano já gastamos mais do que podíamos gastar nesse ano todo, mas é a nível global. Gasta-se a nível de petróleo, gasta-se a nível de comida, a nível de... Olha, de uma coisa que é o gado, que vocês têm que se lembrar que o gado, cada vez que expele gases de metano, estraga imediatamente a atmosfera em todo lado. Mas há muita gente que gosta dos bifinhos. E também há muita gente que gosta de andar de um lado para o outro sem ser a pé. Portanto, usa os automóveis a gasolina ou a gasóleo. Vocês já pensaram que vende bem as coisas? Pelo menos aqui na Europa, no resto do mundo não estou muito certo, mas aqui na Europa já há carros a energia solar. Os carros a gás também produzem poluentes, mas a energia solar também é possível. Pá, a gente não vai a 1000 km, andar 300, depois carrega, depois 300, depois carrega. Mas não há necessidade nenhuma de se estar a destruir um planeta só por uma pessoa querer ir, como se diz em Portugal, larear a pedido. Agora, vocês pensem bem, olhem bem para as coisas que estão a ser feitas neste planeta, a nível de animais. Eu tenho dito, e eu sei, que este planeta tem uma coisa que é no seu núcleo, é aquilo que é um dos 4 infernos que há na galáxia. 4. Mas digam uma coisa, os híbridos aqui, pensem bem naquilo que têm feito aos animais todos. Não são os verdadeiros demónios dos animais? Não são os verdadeiros monstros? Pessoas que se sentem felizes por andar aí aos tiros? Pum! Já não estou como o maluco do Bolsonaro, que é a arminha, não. Estou a falar, pum, dar tirinhos. Sabem porque é que a maior parte da malta vai à caça? Porque leva uma espingarda, um revólver de grande calibre. Então fazem o quê? Uma pistola. Como aqueles dos elefantes, apontam, pum, lá vai o elefante. Mas é porque estão a apontar com uma arma. Quantos de vocês conhecem que o fazem assim? Com as mãos. Os híbridos usam armas. É o prazer que eles têm. É matar. E então fazem o quê? Gostam muito de andar aos tiros. Quando não andam aos tiros entre si, andam aos tiros com a natureza que está à volta. Eu estive a ver aqui há dias uma coisa esquisita, que eu fiquei um bocado assustado. Embora não haja nada que me assuste, mas eu fiquei assustado por a pessoa, não por mim. Um sujeito estava a experimentar o valor de um revólver de alto calibre, atirando contra árvores. Como a árvore não pode fugir, ela fazia, ficava um furo, caía. Vocês já pensaram até que ponto uma pessoa tem que ser um verdadeiro monstro para fazer isso? Não é preciso ser alguém que seja um inseto muito grande, que toda a gente diz que é monstro, porque já reparei que as pessoas, muitas pessoas, têm medo, não é de coisas grandes, é de coisas pequeninas, como insetos, como ratinhos, como isto, como aquilo, como alguns animais que há para aí, pequeninos e tal, mas têm medo.
E é por isso que um caçador é alguém que não bate bem da cabeça. Eu não estou a falar só daqueles que caçam para comer, estou a falar daqueles que caçam por prazer, para mostrar. Também aqui há pouco tempo apareceu uma coisa interessante que não tem piada nenhuma. Foi a imagem de um elefante caído no chão, de joelhos, sem cabeça, que foi gamada para levarem os dentes. Sabem, isso foi de monstro. Entretanto, a segunda parte do vídeo, como vocês viram e a minha mulher falou, fala com uma coisa que para mim é abominável. Para mim, Lux, é abominável. É a violência doméstica. Mas sabe uma coisa? Eu sinceramente penso que a violência doméstica não é só de homens para mulheres, mas também é de mulheres para homens. E não é só dar duas peras e pronto. Às vezes é de conversas ou até mesmo omissões. Eu considero que uma pessoa que faça isso é um puro cobarde. Às vezes não com o outro, mas consigo mesmo. Sabem porquê? Porque um monstro só é monstro para aqueles que não reconhecem o outro. A violência doméstica é feita por quem? Por sujeitos que, tanto homens como mulheres, que querem ter o ego à frente e esquecem-se de uma coisa muito importante. O casamento não é feito um. E depois juntar-se e fica lá, só um, ai que lindo. Não, o casamento é feito por duas pessoas que se mantêm sempre duas pessoas. Algumas pessoas têm uma coisa que é o seu espaço próprio, tem que saber exatamente aquilo que é e não têm um direito nenhum, pois já ninguém tem direito, mas também começar a insultar-se um ao outro, é preferível dizer tchau. Só que muitas vezes as pessoas não dizem tchau porque se sentem completamente derrotadas. É triste, mas a vida derrota muitas pessoas, mas não é a própria vida que as derrota, é cada um que derrota a si mesmo. Vocês pensem bem, querem provar que são melhores que os outros, não é só a nível doméstico, há muitas pessoas que gostam de dizer que os outros são inferiores a nós. Para quê? Porque assim passam e tornam-se superiores. É uma coisa que eu não compreendi, mas também se deve haver alguma coisa em mim que não funciona bem para eu não compreender porque é que eu tenho que ser melhor que o outro. Porque é que em vez de sermos uns mais outros acima, não estamos todos iguais. Iguais no sentido de, está bem que há pessoas mais burras, mas eu só consigo ser feliz olhando e fazendo os outros felizes ou vendo-os felizes. Porque eu estar aqui a dizer, eu tenho tudo, tu não tens nada, mas eu tenho tudo. Isso é mais estúpido que o bobo, com o bolso. E vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Ninguém é feliz e livre se os outros não forem. A gente podemos tentar ser, olha, vamos tentar ser, cada vez vou ser mais livre, mas se vocês olharem para uma relação, não é preciso casamento, relação até mesmo de namorados e tudo, já que vocês têm a mania de fazer um a um, que se lixe, mas uma relação em que não aceitem que o outro possa ser tão livre como vocês, vai dar buraco. E sabem uma coisa muito triste, está sempre, pode não dar agora, pode não dar outro, daqui a um ano, pode não dar daqui a 10, mas já chegaram a um ponto, lá está tudo por aqui e salta cá para fora. Ouçam bem o que eu vos digo. Às vezes os monstros não são os outros. Entendeu onde eu quero chegar? Às vezes os monstros somos nós. Depende de nós, de cada um de nós, controlar-se, disciplinar-se, lembrar-se que o outro tem tanto direito às coisas como nós, mas nós não temos o direito de obrigar os outros a ser aquilo que eles não querem. Isso é uma coisa que eu, como Lux, fico completamente passado. Porque é que eu tenho que obrigar alguém a não ser o que ele não quer ser? Para quê? Para dizer eu é que mando naquele. É por isso que nós não queremos o poder.
E um dia vou fazer um vídeo para vos mostrar porquê. Porque é que os dragos não querem poder. E vocês vão compreender ou não. Entretanto, há uma coisa que vocês têm que saber. Isto é uma lei que baseia-se em milhões de anos, em milhões e milhões de universos, em milhões e milhões de galáxias, em milhões e milhões de planetas. O poder em mentes fracas corrompe. E para eles, para as tais pessoas como eles, eu tenho uma frase de alguém que eu já vi no YouTube e que é de dois senhores, que são dois repórteres, dois jornalistas, e esta frase é uma frase que eu respeito muito, esses dois. Sabem qual é? Pensam bem. Não passarão. Bem, e chegamos ao fim de mais um vídeo. Vou eu despedir-me primeiro. Um resto de boa tarde para vocês e Satanael, Orizia Mata, out. Vou E eu passar eu. também vou-me despedir, mas antes com licença. Lucifer out. Até o próximo. Sejam felizes.